Atos capítulo 9, nós vamos ler os versos de 1 a 6. Atos capítulo 9, de 1 a 6, eu chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre o tema capturado no caminho. Capturado no caminho. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Quando a gente lê a história da igreja, quando a gente olha para a galeria da história da igreja, a gente descobre algo impressionante. Ela é repleta, ela é composta de homens e mulheres que foram profundamente transformados por Deus. E cada uma dessas pessoas se destaca nas obras que elas produziram, fruto da transformação profunda que Deus provocou no coração delas. Há casos em que o que perdura na história são apenas as obras e os resultados dessas pessoas. E infelizmente a maioria de nós se esquece de quem fez. Afinal, como diz a Bíblia, a quem honra, honra. Por exemplo, o hino que nós cantamos hoje, Preciosa Graça de Jesus, é uma tradução, é uma versão do hino em inglês Amazing Grace, que todos nós devemos conhecer. E é provável que, apesar de todos nós conhecermos Amazing Grace, que ficou eternizado nos cânticos através de corais norte-americanos, através da boca de Elvis Presley, dizem que nas depressões profundas dele após seus shows, ele pedia que a banda se reunisse ao redor dele, enquanto ele, afundado em depressão e drogas, que se cantasse para ele esse hino, Amazing Grace. O que poucos sabem, apesar de saberem e de conhecerem o hino, é a história, e sequer o nome de quem compôs o hino, John Newton. John Newton foi um jovem que trabalhou nos mares. Como a maioria dos marinheiros do tempo dele, John Newton viveu de rebeldia e de libertinagem, cachaça e prostitutas. Essa era a vida dele. E durante vários anos ele trabalhou nos navios negreiros. Ele capturava escravos na África e enviava esses escravos para o Novo Mundo. O Novo Mundo eram as Américas, Estados Unidos, América do Norte, América do Sul. Newton trabalhava nesses navios e chegou um momento na vida dele em que ele chegou tão fundo no buraco do pecado que ele não tinha mais dinheiro para pagar as dívidas com álcool e prostituição. O que ele fez? Ele se vende como escravo. E ele se torna escravo de um outro grande senhor de escravos dos mares. E conta a sua história que, a caminho de uma dessas aventuras, no meio do mar, ele estava lendo um livro que ficou famoso na história da igreja. O título é A Imitação de Cristo. A Imitação de Cristo. O autor é Thomas A. Kempis. Se você quiser ler esse livro, ele é publicado pela editora Vozes no Brasil ou outras versões. É um clássico cristão que merece ser lido por todo crente, A Imitação de Cristo. E conta-se que ele, enquanto lia o livro, veio uma forte tempestade e ali Deus tocou no coração dele e de lá para cá ele começou a buscar o Senhor. Mas o ponto definitivo na conversão dele foi que ele estava numa caçada com um rifle pendurado nas costas, um chapéu na cabeça,
e o rifle com o cano virado para cima, e lembrem-se que aqueles rifles eram cartucheiras, onde você enfiava a pólvora, enfiava o chumbo, socava bem o cano, punha, e quando você encontrava a presa, você tirava para atirar. E numa dessas, num barranco, onde ele se escorrega, e de alguma forma algo acontece, que o rifle dispara, e o chumbo, miraculosamente, não estoura a cabeça dele. Porque lembre-se, o cano aqui, no rumo dos ouvidos dele. O que a pólvora e o chumbo fazem é eles estouram o chapéu dele, jogam o chapéu dele longe, mas a cabeça fica intacta. Ele fica com medo da morte. Rende-se a Jesus Cristo. Torna-se um dos maiores nomes do meio cristão na Inglaterra e ao redor do mundo, no século XVIII, ao lado de John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, William Wilberforce, que foi o homem que trabalhou para a abolição da escravidão na Inglaterra e de lá se espalha para o mundo. O que essa história secular infelizmente não conta é que quem trabalhou pelos direitos humanos desde o início, de uma forma humana, foram os cristãos, fruto do cristianismo que o mundo secular nosso hoje tenta abolir. John Newton, autor do hino Amazing Grace, tornou-se grande amigo de William Wilberforce, que era um membro do parlamento inglês e trabalharam juntos para a abolição da escravidão. E aí, se você visitar hoje o túmulo de John Newton, você vai ler a lápide com a seguinte inscrição, que ele mesmo escreveu e pediu que fosse cravada na inscrição dele. Diz assim, lá do túmulo dele: John Newton, ordenado ao ministério da palavra, uma vez infiel e libertino, servo de senhor de escravos na África, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e nomeado para pregar a fé que ele tinha se esforçado por muito tempo destruir. Então, quando ele escreve o hino Amazing Grace, ou Preciosa a Graça de Jesus, ele definitivamente, gente, sabia de primeira mão as verdades que ele estava cantando, a partir do momento em que ele foi capturado pela graça divina. Se você quiser se aprofundar na vida dele, você pode comprar e ler a biografia dele. Existe um livro chamado De Traficante de Escravos a Pregador, a história de John Newton. De Traficante de Escravos a Pregador, a história de John Newton, publicado pela editora Fiel. A galeria da história da igreja está repleta com histórias como essa. Mas de todas essas histórias, eu preciso destacar do apóstolo Paulo. Porque todas essas histórias, em especial a de Paulo, revelam ou destacam o poder do Evangelho para transformar alguém que talvez as pessoas olhassem para ele, como no caso de John Newton, como no caso de Saulo de Tarso, pessoas que o mundo olhava para eles, especialmente cristãos, e diriam o seguinte: é impossível Deus transformar um homem assim. Mas Saulo de Tarso foi transformado. De todas as transformações que a história da igreja nos mostra, talvez a mais importante, a mais notável, seja a história da conversão e do ministério de Saulo de Tarso, que veio a ser conhecido como Paulo. Gente, o evento da conversão de Paulo foi algo tão significativo, que conta-se a história da conversão dele em 3 lugares no livro de Atos. Atos 9, de 1 a 31, Atos 22, de 1 a 16, e Atos 26, de 4 a 18. Por que que a Bíblia, num livro só, repete 3 vezes a história do mesmo homem? É justo que um indivíduo tão singular como foi Paulo recebesse um destaque assim tão especial. Afinal, gente, há quem diga que na história da igreja, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, o ato mais importante na história da igreja tenha sido a conversão de Paulo, e eu acredito que seja mesmo. Depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, o que houve de mais importante na história da igreja foi a salvação, a conversão de Saulo de Tarso, que tornou-se Paulo, apóstolo aos gentios, apóstolo aos povos não judeus.
Mas esse homem tem uma história que a gente vai começar a ver hoje e terminar na semana que vem. Primeiro, ele nasceu em Tarso. Por que é importante a gente saber onde ele nasceu? Porque a localização de Tarso, a cidade onde esse homem nasceu, o entorno da cidade, revela muito sobre quem esse homem era. Tarso era uma cidade importante numa província romana chamada Cilícia. Ficava próximo de onde a Ásia Menor cruzava com a Síria. E o que tinha na Cilícia? O que tinha ali próximo a Tarso? As duas principais universidades do mundo, do tempo de Paulo. As universidades de Alexandria e a Universidade de Atenas. Num contexto assim, é provável que Paulo e a história, através dos escritos dele, revelam isso. Esse homem deve ter tido uma educação muito exemplar. Um estudo acadêmico que fez dele um homem do calibre que ele foi. Porque quando ele falava, você vê em Atos dos Apóstolos, até as autoridades romanas se impressionavam com esse homem. Você vai ver Agripa, o rei Agripa e outros tantas autoridades diante das quais Paulo chegou. Esses homens não concordavam com o que ele pregava, mas só de ouvi-lo e de ver a forma como ele articulava, a forma como ele falava, eles paravam para ouvir. Conta-se que Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, nunca se converteu, era um agnóstico. E ele, que é um homem que contribuiu, foi um dos que escreveu a Constituição americana, que até hoje é motivo de orgulho do povo americano. Conta-se que o hobby dele, um dos principais hobbies dele, sabe o que era? Sentar para ouvir George Whitefield pregar, quando George Whitefield deixava a Inglaterra para os Estados Unidos. Um homem daquele nível intelectual, um agnóstico, gostava de ouvir um pregador do Evangelho pregando. E aí uma vez perguntaram para ele, se você não concorda com o que ele diz, por que você vai ouvi-lo? Aí ele respondeu e disse algo mais ou menos assim, é que ele fala com tanta convicção e propriedade, que me incendeia. Paulo foi um homem que recebeu educação, tinha cidadania romana, dupla cidadania, ele era um cidadão que entrava com seu passaporte em qualquer lugar do mundo romano. O pai dele provavelmente tinha cidadania romana, ou era um cidadão romano. Atos 22, 28 nos conta isso. O currículo escolar de Paulo era impressionante. Ele nasceu fariseu como o pai dele, da tribo de Benjamim, era hebreu de hebreu, ou seja, tinha pedigree. Estudou na melhor universidade de Jerusalém, aos pés do melhor PhD em farisaísmo, Gamaliel. Atos 22, verso 3. E a primeira vez em que Paulo aparece na Bíblia, nós lemos em Atos 6, versículo 9. Só que o nome dele não é citado, mas está implícito nisso. Veja comigo, Atos 6, verso 9. Um dia, porém, alguns homens da sinagoga, ou chamada sinagoga dos escravos libertinos, começaram a discutir com Estevão. Eram judeus de Cirene, Alexandria e Cilícia. Cilícia era de onde Paulo veio, e da província da Ásia. Paulo estava sempre nessa roda de discussões a favor do farisaísmo, tentando destruir e pisotear o cristianismo. Ele usava todo esse dom que Deus deu para ele, toda essa capacidade intelectual, toda essa oportunidade com a cidadania romana que tinha na mão. Ele usava isso para destruir a fé cristã. Não há qualquer dúvida do papel de Saulo na perseguição que se espalha após a morte de Estevão, e a gente já leu sobre isso em Atos 8, de 1 a 3. Tanto que mais tarde, quando ele está contando a história da conversão dele, ele, Paulo, em Atos 26, olha o que ele diz no verso 9, eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo.
Eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Ou seja, o passaporte dele dava acesso a ele nas cidades estrangeiras. E lá ele ia, com sangue nos olhos, para matar os crentes, para prender os crentes, para abafar a fé cristã. Quanta gente ainda hoje não usa o melhor que Deus deu para eles contra a fé cristã. Quantos cientistas brilhantes, quantos intelectuais brilhantes, quantas vozes fascinantes, quantos atores impressionantes usam todo o dom, todo o talento, todo o dinheiro, todo o potencial deles em prol de destruir a fé cristã. Isso não vem de hoje. Paulo foi um dos seus precursores, só que Deus o alcançou com graça. Então, isso nos ensina algo, gente. A gente tem que aprender a orar por esses grandes nomes. Porque quando Deus salva um Saulo de Tarso, Ele usa um Pedro, semi-analfabeto. Ele usa um pescador, João. Mas quando Ele salva um Saulo de Tarso, Ele escreve mais da metade do Novo Testamento usando o potencial dele. Ele chacoalha o mundo. E aqui fica outra lição para nós: intelectualidade não é sinônimo de falta de espiritualidade. Porque Deus usou toda a intelectualidade e potencial de Paulo em prol do Evangelho. O que nos falta hoje é a conversão de mais Saulos de Tarso. Grandes nomes. Não para serem celebridade, como a gente vê hoje, que começa a cobrar cachês exorbitantes, vira estrela. Não é celebridade para virar estrela, mas é celebridade que, como veremos, Paulo ele abre mão de tudo o que ele tinha antes de Cristo e diz: isso é lixo, é esterco, é trapo de imundície para mim. E ele põe todo aquele potencial, todo aquele cabedal, toda aquela capacidade, diz: Senhor, é seu. E aí eu te pergunto, jovem que me ouve, profissional que tem entrada e saída em tantos lugares, o que você tem feito com o que Deus te deu? Paulo tinha uma grande carreira. Paulo jogou tudo aos pés da cruz. Paulo tinha cidadania romana. Paulo tinha entrada e saída nas grandes universidades. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, era o pupilo de Gamaliel. E quem está no meio acadêmico sabe a importância de um PhD, quando encontra um potencial, de pegar esse potencial, fazer dele um pupilo e dizer: você é o cara, eu vou me reproduzir em você. O que você faz com tudo isso que Deus te dá? O que eu vejo acontecendo é que a gente, em vez de investir na obra, começa a investir em mais coisas, em mais privilégios pessoais e menos tempo para a igreja, porque agora tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, tem que correr não sei aonde, menos tempo no reino, menos... O que você faz? Menos dízimo, menos oferta. A gente olha para um Saulo de Tarso e vê que Saulo de Tarso, quando Deus o alcança, quando Deus o captura, ele pega tudo o que ele tinha de privilégio. Gente, esse homem tinha privilégios. Ele não joga fora. Ele põe aos pés da cruz. Então, enquanto a igreja avançava, enquanto a igreja crescia, apesar dos esforços malignos dos fariseus, ou por causa dos esforços malignos dos fariseus, a gente já viu isso, a igreja sai de Jerusalém para alcançar a Judéia e Samaria, porque Deus percebeu que eles estavam ficando tão acomodados ali em Jerusalém, que ele falou: eu vou botar uma perseguição aqui. Aí ele deu uma cutucadinha em Saulo, falou: Saulo, começa a morder os crentes aí, por favor, que eles estão muito folgados. Eu mandei sair de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins, aí está todo mundo aí, na boa.
curtindo o ar-condicionado, curtindo a estrutura, curtindo... Dá uma mordida nesse povo. Batata. A perseguição surge, Estevão dá seu sangue, e eles começam a se espalhar. E enquanto a igreja está crescendo, está saindo do controle dos fariseus, Saulo fica maluco, possesso, literalmente. E aí vem Atos 9. Enquanto a igreja crescia, se espalhava, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. A expressão aqui, ânsia, é a expressão de um animal, de uma fera. Literalmente, o grego significa isso. Ânsia é um leão que rosna, que ruge, querendo a presa. É isso que está acontecendo. Lucas quer mostrar para nós, com a palavra forte que ele usa, motivado pela ânsia de matar, Lucas quer que a gente veja Paulo bufando como uma besta fera. Procurou o sumo sacerdote, ele tinha entrada e saída ao sumo sacerdote, ninguém chegava à presença do sumo sacerdote se não tivesse pedigree. E o texto diz que ele procurou. Não mandou alguém ir, alguém que tivesse, já que ele não tinha acesso. Ele vai, ele procura, ele pede as cartas, ele diz ao sumo sacerdote o que ele quer. O sumo sacerdote diz, tudo bem, está aqui. Afinal, você é Saulo de Tarso. Damasco, aonde ele quer chegar para destruir a igreja, que estava crescendo em Damasco, antiga capital da Síria. Quando Saulo descobre que lá em Damasco o cristianismo está florescendo, ele fica maluco, porque se o cristianismo lá prevalecesse, seria um ponto estratégico onde os judeus perderiam contato. E aí Saulo faz o quê? Ele quer ir lá. Na época, veja que existiam sinagogas em Damasco. Não era uma, eram várias, dezenas delas. E aí Saulo queria pegar os cristãos e ele não queria. Por que Saulo quer levar esses crentes para Jerusalém? Veja que ele queria levar e prender esses crentes lá em Jerusalém. Ele não queria deixar esses crentes lá em Damasco preso. Ele não queria dar uma surra nesses crentes ou matar esses crentes, jogar no corgo, pronto, decapita, joga no rio, acabou, vamos embora, volta para Jerusalém. Não, ele quer arrastar. Por quê? Porque ele quer usar esses cristãos como exemplo, colocá-los num trio elétrico de terrores e torturar esse povo em cada cidade por onde passassem, até chegar de volta a Jerusalém, e lá em Jerusalém ter o museu dos torturados. Para que todos, ao olharem para aquilo, terem medo e dizer não a essa fé cristã, vamos seguir com o judaísmo. Paulo era muito mal, gente. Paulo era muito mal. E aí, a caminho de Damasco, buscando capturar, o texto diz que ele buscava capturar os seguidores do caminho. Sabe o que acontece? Enquanto ele procurava capturar os seguidores do caminho, Cristo captura Saulo no caminho. Eu fico arrepiado de ver isso. Porque ele está lá bufando como um touro louco, rosnando como um cão raivoso, rugindo como um leão faminto pelo sangue dos crentes, perseguindo os do caminho. Jesus vem e para na frente dele no caminho, e Jesus se coloca literalmente na frente dele como uma barreira de concreto, e ele vem com a cara, pá! E cai no chão. Você não vai parar não, Saulo? Você vai continuar me perseguindo? Tá bom, aí sabe o que Deus faz? Deus dá corda, vai, corre. Aí ele deixa Paulo correr. Quando Paulo estava no ápice da velocidade, ele para na frente de Saulo, e Saulo não dá tempo nem de frear. Já viu aquelas imagens no YouTube de carros testando o freio, o cinto de segurança, põe um boneco lá dentro, aí põe bem em câmera lenta assim, bate na barreira, pum! Saulo, imagina, Matrix, Saulo assim, em câmera lenta, pum!
Quando ele abre o olho, cheio de poeira, ele já não enxerga mais nada. A luz que ele vê brilhar, mais brilhante que o sol do meio-dia, cega o homem. Ah, você está cego de raiva? Eu vou te cegar pelo motivo certo. Eu vou te cegar com a minha glória. Deus faz isso com a gente. Aí eu te pergunto, será que você tem que chegar nesse ponto de meter a cara numa fonte de concreto, numa barreira de concreto, cair no chão, perder a visão? Será que você tem que cair do cavalo primeiro, para você pegar tudo que você tem e entregar aos pés de Jesus? Será? Deus ainda foi bom com Saulo, porque Saulo junta os caquinhos dele ali, e Deus ainda usou esse homem. Mas usou esse homem de uma forma muito dolorosa, porque Paulo ouve Ananias dizer para ele, porque Deus diz a Ananias assim: você vai falar para esse homem Saulo, que agora ele vai aprender o quanto custa sofrer pelo meu nome. Ele vai aprender. Ele vai aprender a encontrar alegria no sofrimento. Ele vai aprender a encontrar prazer em amar a mim acima de todas as coisas. Ele vai ver prazer em amar ao próximo do jeito que ele ama a si mesmo. E ele vai encontrar prazer quando ele sentir a dor dos chicotes cortando as costas dele. Mas ele vai encontrar alegria. Fala lá para ele, Ananias. Será que Deus tem que derrubar você do cavalo para você dedicar a Deus seu tempo, seus bens, seu dinheiro? Será possível? Paulo entendeu que Deus capturou ele. Paulo entendeu que a conversão nada mais é, se eu e você somos crentes, é porque eu e você, de uma forma ou de outra, nós vamos ver isso, eu e você, de uma forma ou de outra, seguíamos caminho, estrada fora. Eu vou bem sozinho, levar esses doces para a vovozinha. Pum! Deus te captura. Paulo entendeu que a salvação nada mais é do que Deus nos capturando no caminho. Ele vai dizer lá em Timóteo 1, de 12 a 17, especialmente no verso 16, 1 Timóteo 1, 16, ele fala assim que ele foi salvo, ele recebeu misericórdia, para que Jesus Cristo mostrasse através da vida dele, da conversão dele, a paciência que ele tem com o pecador. E aí Paulo fala, eu tenho consciência de que a minha conversão foi como foi, dramática como foi, porque Jesus Cristo quer usar em todos os tempos a minha conversão como exemplo para todos aqueles que virão a crer. Então Paulo, ao usar a conversão dele como um paradigma da graça, ao mostrar que ele, quando foi salvo, da forma como foi salvo, era Deus dizendo que toda conversão, seja do filho do crente que cresce na igreja, seja do maior dos pecadores lá longe, toda conversão é o ato de Deus chegar no meio da estrada, à medida em que seguimos nossa vida, estrada fora, indo para a casa da vovozinha, vem o Senhor para que o lobo mau não nos pegue e nos capture. Ah, nessa hora eu queria ser pentecostal para ouvir um glória a Deus. Eu vou repetir e você fala. Deus, Ele vem no meio da estrada, Ele para diante de nós, Ele levanta um muro de concreto, e a gente vem com toda a força e pum, cai do cavalo, e a graça nos captura. Oh, está ficando boa essa igreja. Filipenses 3,12, olha o que ele diz. Filipenses 3,12, ele vai dizer que a salvação é Deus nos capturando. Olha o que ele diz. Filipenses 3,12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, não, nada disso, mas eu prossigo a fim de capturar essa perfeição. O verbo conquistar aqui pode ser também capturar, a fim de conquistar, a fim de capturar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me capturou, me conquistou. Veja que ele entendeu que quando Jesus o conquista, Jesus o captura, para que ele agora passasse a viver
capturando a perfeição que o crente tem que ter em Jesus. Essa é a vida cristã. Saulo entendeu isso. Jesus me capturou primeiro, para que agora eu vivesse estrada fora, capturando a perfeição de Cristo. É assim que você vê sua vida? Nossa, como eu queria que a gente chacoalhasse a poeira do crente há muitos anos e esquecesse. Que a gente entendesse que se a gente está aqui hoje, gostoso, ouvindo, foi porque Deus um dia nos derrubou do cavalo, nos fez crer, nos capturou, para que a gente agora vivesse a vida conquistando, capturando, não mais riquezas, mas almas, vidas, o reino, a santidade, a perfeição de Cristo. Porque o Senhor nos amou, nos elegeu, nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Ele nos capturou para a gente viver com um único objetivo na vida: capturar a imagem de Jesus em nós, no processo de santificação. Então, no caminho para Damasco, em busca de capturar os seguidores do caminho, Deus, em graça soberana, captura Saulo de Tarso, e a partir daquele momento, transformado por Jesus, ouça, a partir daquele momento, transformado por Jesus, Saulo não seria mais o mesmo, mas não é só Saulo, o mundo não seria mais o mesmo. Pense sobre isso. Sem Paulo, Deus poderia ter levantado qualquer outro, mas Deus agradou-se em levantar Paulo, e por causa da graça de Deus, levantando Paulo, o mundo não foi mais o mesmo. Se a gente entendesse isso, que a gente pode ser usado de uma forma, que o mundo vai ser mudado por causa da forma como a gente vive, se a gente cresce nisso. Se a gente tivesse fé, não é nem uma fé maior, fé, porque a gente não tem fé. Se a gente tivesse fé, cresce nisso, nós faríamos obras ainda maiores do que as que Jesus fez. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Então agora Paulo segue mundo afora. E aqui vou te contar um segredo. Meu sermão tem 15 páginas, eu estou na página 5. Vai dar mais 2 sermão. Eu vou terminar aqui. Porque o que eu quero ver a seguir com vocês é o seguinte: como que foi esse processo de captura na estrada para Damasco? Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver o seguinte: como que Deus, quando para na frente de Saulo, brilha a luz, derruba ele no chão, bam! E já que ele falou em 1 Timóteo 1, de 12 a 17, que a forma como Deus o salvou é para servir de exemplo para aqueles que creem, eu e você precisamos olhar para a vida dele, ver a forma como Deus o capturou e aprender com esse processo da captura. Então o tema de hoje foi capturado no caminho. Semana que vem será o processo da captura. E nós vamos olhar para esses 3 textos de Paulo, Atos 9, 1 a 31, Atos 22, 1 a 16, Atos 26, de 4 a 18, e a gente vai ver 7 declarações que Paulo fala no momento em que ele encontra com Jesus, 7 coisas que ele diz. Se você já quiser fazer esse exercício de casa, me entrega o esboço, se tiver melhor que o meu, você prega domingo que vem. Eu quero que você faça esse exercício, leia as 7 palavras de Paulo nessas 3 narrativas, porque o que nós temos aqui é um esboço de como Deus captura homens e mulheres com a graça de Deus. Por ora, eu quero que você reflita no seguinte: quanta coisa Deus tem te dado? E o que você tem feito com isso? Gente, como é bonito ver essa igreja reunida, servindo, como nós vimos essa semana inteira. Como é bonito a gente ficar ali vendo, fazendo, servindo, abençoando.
Como você perde quando você não se envolve num movimento assim. Como é bonito ver o crente lá fora, no dia a dia, em vez de preocupado só com os carnês que tem que pagar a duplicata, preocupado em servir o melhor serviço para o cliente, para a pessoa, para a glória de Deus, preocupado em encontrar um espaço, uma brecha, para chamar alguém e compartilhar. Olha, o pastor falou um negócio domingo, rapaz, deixa eu repetir para você o que ele falou, como você vai se sentir bem. Isso tem o poder de transformar seu dia e mudar a rota da sua vida. Eu sei porque eu ouvi um testemunho de um jovem essa semana, que me procurou e falou: pastor, eu estava ficando frio, Deus abriu uma porta, eu encontrei alguém do trabalho, comecei a falar da minha fé para essa pessoa, pastor, eu estou aqui. Ele voltou incendiado para falar comigo. Eu falei: meu Deus. Se você abrir seus olhos para isso, se você entender que Jesus te capturou no caminho, para agora você viver capturando outros, para você viver capturando a santidade de Jesus para a sua vida, se você entender isso, que Deus tem te dado o que tem te dado, seja muito, seja pouco, Ele tem te dado para ser colocado na cruz, aos pés, para a glória de Deus e a serviço dos santos, sua vida seria diferente. O seu amor seria diferente. Em vez de ficar reproduzindo picuinhas, em vez de ficar remoendo feridas, em vez de ficar falando de problemas, em vez de ficar encontrando agulha onde não tem que achar, se você olhasse para o outro, amasse o outro, servisse o outro, se desse para o outro como Paulo se deu a partir do encontro com Jesus no caminho. Vamos fazer esse compromisso agora? De sair daqui com essa motivação. Vamos. Se é esse o seu desejo, se você quer renovar esse laço, esse voto, ajoelha comigo aqui na frente, vem cá. Nada de emocionalismo, não é isso não, é um ato simbólico. Senhor, eis-me aqui, o Senhor me capturou no caminho, pode começar a vir. O Senhor me capturou no caminho, se você não quiser vir, se tiver, não dá, ajoelha onde você está. O Senhor me capturou no caminho, Senhor Jesus. Eu quero seguir capturando a santidade de Jesus. Eu quero seguir capturando outros para a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, vem, sopra em mim, brilha em mim como o Senhor brilhou para Saulo. Brilha de novo, faça-me reviver. Mas Senhor, eu quero ser esse homem como Saulo. Nos seus estudos, no seu trabalho, na sua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Queremos uma nova vida, Senhor, queremos um novo modo de existir. Queremos entender que o Senhor nos capturou para vivermos capturando a sua glória, buscando a sua santidade em nós, compartilhando a sua glória aos outros, repartindo o que temos com o outro, entregando ao Senhor o que tem nos dado. Ó Deus, dá-nos essa visão, foi para isso que o Senhor nos salvou. Livra-nos da mediocridade da fé desses dias. Livra-nos, Senhor, do egoísmo, do hedonismo, do materialismo. Livra-nos do rancor, da amargura, da raiva, do ódio. Traga em nós amor, sopra sobre nós teu Espírito agora. Espírito de graça, Espírito de restauração, de salvação. Ó Deus, mova-se em nós dessa forma. Se o Senhor não fizer isso, Senhor, não adianta minhas palavras. Se o Senhor não produzir isso, não adianta, Pai. Nós não queremos fogo de palha, Senhor. Queremos aquela sarça que ardia, mas não parava de queimar. A mesma que Moisés viu. Queremos aquela água que não acaba, aquela que o Senhor disse que jorraria de dentro de nós para a vida, nunca acabaria. É isso que eu quero para mim e para os meus irmãos aqui hoje, Senhor. Dá-nos isso, Senhor. Dá-nos isso, Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém.